Oi, eu sou Ana Paula Gomes e hoje eu estou aqui para compartilhar com você que está aqui o capítulo 3 do livro de 2 Tessalonicenses. Esse livro que nos alinha, que nos ensina, que nos deixa reflexivas em relação aos ensinamentos do Senhor, que nos provoca a permanecer. Hoje nós vamos aqui meditar mais uma vez. Eu quero que você possa se permitir ser ministrada, que nós sejamos mais uma vez edificadas com esta palavra. O Senhor, Ele tem métodos específicos para falar com cada uma de nós. Ele tem maneiras pontuais de ministrar os nossos corações. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar com o coração realmente disponível para receber essa semente. O nosso coração realmente precisa ser como uma terra boa, que absorve essa semente para que ela tenha espaço para enraizar e dar os frutos conforme o Senhor deseja. Que eu e você tenhamos disponibilidade de permitir que o Espírito Santo nos ensine e nos alinhe diante daquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Amém? Então diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também o é entre vós. E orai para que sejamos livres de homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Fiel, porém, é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Confiamos no Senhor, que fazeis e continuareis a fazer o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminhe o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como deveis imitar-nos. Não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com labor e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas para vos dar em nós mesmo exemplo, para nos imitardes. Pois quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isso: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes intrometendo-se na vida alheia. A esses tais, porém, ordenamos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Se, porém, alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai-o tal e não vos associeis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ora, o próprio Senhor da paz vos dê paz sempre de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Eu, Paulo, escrevo essa saudação com meu próprio punho. Este é o sinal em cada epístola. É assim que escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Aqui, Paulo, ele nos traz, algumas questões para que nós possamos analisar e meditar. E pensando sobre essas nuances, existem momentos em que esperamos grandes respostas de Deus, não é mesmo? Às vezes nós imaginamos que elas vão chegar por meio de acontecimentos extraordinários. Mas aqui nós compreendemos que muitas vezes Deus trabalha justamente naquilo que parece tão simples, tão ordinário. E qual seria esse ordinário? É na nossa maneira de viver o cotidiano, o dia a dia. Paulo iniciou aqui neste capítulo pedindo oração. E o que nós podemos aprender com isso? Que ninguém é tão maduro espiritualmente que não precise da oração dos irmãos. Até aqueles que fortalecem a fé uns dos outros, os líderes, eles precisam também ser fortalecidos.
E se a gente for parar para pensar, a caminhada que o Senhor ele nos instrui a ter nunca foi planejada para ser vivida de forma solitária. Até o próprio Jesus, que era o Filho de Deus, não caminhou sozinho. Então aqui Paulo ele nos lembra que, independente da circunstância das nossas vidas, o Senhor é fiel. Ele nos lembra que o descanso existe nas circunstâncias, ainda que os nossos olhos naturais não possam ver aquilo que é realidade no mundo espiritual. As pessoas podem mudar, os nossos sentimentos muitas vezes eles vão oscilar, mas a fidelidade de Deus ela sempre vai permanecer. Tem momentos na nossa vida que a nossa fé parece que é instável, mas ainda assim a fidelidade de Deus nunca desestabiliza. Não é a minha força, não é a sua força que nos sustenta, e sim o próprio Senhor, o caráter de Deus. E aqui também o apóstolo Paulo, ele chama atenção para aqueles que viviam de forma desordenada, esperando a volta de Cristo, mas eles estavam deixando de cumprir responsabilidades. E nós podemos analisar o seguinte: esperar em Deus não é sinônimo de você e eu paralisarmos a nossa vida. Nós precisamos verdadeiramente caminhar conforme o Senhor gera em nossos corações para este propósito, mas a gente precisa de fato alinhar as expectativas que Ele libera sobre nós com aquilo que é a realidade dele. Como é que eu vou saber qual é essa realidade? Voltando para a palavra. E ainda assim nós vamos viver muitas vezes uma realidade completamente diferente daquilo que o Senhor tem para nós. E o que eu quero dizer com isso? Que o seu cotidiano, ele muitas vezes, pela sua mente natural, não vai te levar de forma natural para este lugar que o Senhor já preparou para você, porque Ele não vai preparar, já está pronto. Mas para isso você tem que caminhar em fé, você tem que caminhar em convicção, você tem que tirar os seus olhos da circunstância e olhar para Ele, que já preparou, que já tem um plano estabelecido. Então talvez seja essa a maior dificuldade da nossa vida, porque nós muitas vezes buscamos resultados imediatos, mas Deus, Ele está nos formando, Ele está nos forjando através desses processos, através desse cotidiano. Então nós precisamos continuar perseverando nele, na fidelidade dele. Aqui Paulo, ele nos direciona: não vos canseis de fazer o bem. Isso é um conselho tão atual, não é mesmo? Porque se a gente for parar para pensar, fazer o bem nem sempre é reconhecido, valorizado, retribuído. Às vezes nós tentamos desistir porque parece que ninguém percebe os nossos esforços, mas Deus está te vendo. Deus está te vendo nos seus bastidores. Ele te vê constantemente. Talvez você esteja aí cuidando da sua casa, trabalhando, lavando sua louça, estudando, orando, trocando fralda. Mas permaneça firme, porque ainda que você ache que tudo isso é ordinário, Ele te vê. Você pode glorificar o nome do Senhor fazendo cada uma dessas ações. Quer comamos, quer bebamos, faça tudo para a glória de Deus. Que você possa continuar fiel, minha irmã. Não por causa dos aplausos e dos holofotes, mas para que os olhos dele possam ir de encontro ao seu coração. Que você possa realmente revelar sua fé através da perseverança, do permanecer. No final dessa leitura, Paulo diz, na verdade, ele faz uma oração para que o Senhor da paz conceda paz em todas as circunstâncias. Isso gera uma atmosfera no meu coração que eu não sei se você consegue entender, porque receber essa palavra de vida, de
que o Senhor da paz me conceda paz e eu possa viver esta paz, deixa o meu coração saltitando. A paz que Deus oferece, minha amada, não depende da ausência de problemas. Ela está sempre ali, diante dele, da presença dele, independente das circunstâncias. Ainda que nós estejamos atravessando dias difíceis, ainda que nós estejamos experimentando uma paz que não faz sentido aos olhos humanos, a presença dele é suficiente. Que eu e você possamos realmente permitir que essa paz venha de encontro aos nossos corações, à nossa vida. Que eu e você possamos nos perguntar como Deus deseja formar o meu coração. Porque enquanto eu e você estamos esperando a resposta dele, ele continua trabalhando dentro de mim e de ti. O maior milagre não são mudanças das circunstâncias, mas a transformação do nosso interior. Que hoje eu e você possamos permanecer em oração, permanecer fazendo bem, permanecer cumprindo aquilo que Deus colocou em minhas mãos, nas suas mãos, permanecer confiando que aquele que prometeu é fiel e justo para completar a boa obra que começou em mim e em você. Que o Senhor, ele encontre em nossos corações perseverança, humildade, disponibilidade para viver uma vida de fé, independente das circunstâncias. Que nós possamos caminhar na certeza de que ele continua presente em cada detalhe da caminhada. Que o próprio Senhor da paz nos conceda paz, sempre e de toda maneira. Amém? Te encontro na próxima leitura.